O Brasil, com a redemocratização, eu tenho repetido isso, porque isso está me preocupando muito. O Brasil explodiu em vitalidade da sociedade civil brasileira. É uma coisa absolutamente fascinante para nós que vivemos um período autoritário, que a ditadura, que criminalizou todas as organizações populares, ver, né, como a sociedade civil brasileira explodiu. Mas a sociedade civil brasileira explodiu num contexto em que falta ao Brasil um projeto de nação, não é um projeto de poder, projeto de nação, e a esmagadora onda neoliberal também contaminou a cabeça de nós todos. Resultado, a forma com que a sociedade civil brasileira, de forma muito exuberante, surge para o debate, é agudamente fragmentada. Então você tem um movimento feminista, você tem um movimento identitário das populações afrodescendentes, dos negros, você tem um movimento LGBT, você tem um movimento dos sem terra, do movimento dos sem teto, o movimento dos atingidos por barragem, o movimento do sindical. Mas se você reparar, a soma desses apelos identitários não é o interesse nacional. Se fala corretamente pela questão das mulheres, não se afirmará corretamente a questão das mulheres em ambiente de estagnação econômica, de desemprego de massa, de aviltamento de salários, de afronta pela fraqueza dos sindicatos, afronta aos direitos trabalhistas, e a gente vê tudo isso acontecer aparvalhado. Então é preciso dominar o diagnóstico de por que está acontecendo isso e dominar a terapêutica, porque isso é que é o olho em terra de cego. A diferença que o PDT pode fazer nessas eleições, e acreditem, nós subverteremos completamente nossas dificuldades organizacionais e de tamanho pelo olho em terra de cego. Quem mostrar que tem um olho nessa terra de cego que virou o Brasil, vai levar. Para afirmar um projeto nacional de desenvolvimento rebelde a essas interdições neoliberais, você precisa ter duas coisas que não têm centralidade no imaginário popular: defesa e uma política externa altiva e ativa, para usar a sua expressão. Essa altivez não pode ser a troca de uma submissão vassala, como esse circo Fernando Henrique teme agora, ou uma espécie de udenismo estudantil, né, retórico e tal, que isso tem que se afirmar em regime de preferências comerciais, transferências tecnológicas sensíveis e financiamentos rebeldes a Bretton Woods. Por mais que a retórica fale outra coisa, a ordem internacional se afirma pelos interesses e pela violência real ou potencial. E não há ilusão. O Brasil é um país que está contíguo e no hemisfério de influência geopoliticamente no mundo dos americanos. E é preciso que a gente tenha clareza disso e tente celebrar, a partir de um projeto nacional, uma relação de outros estados com os americanos. Eu estou brincando que eles têm que encerrar a cultura de nos considerar um protetorado e nos passarem a dar o status de uma nação amiga como a França e a Inglaterra, para dar um exemplo prático. Mas é preciso começar aqui sem o udenismo estudantil de anti-americanismo e tal. Isso é uma bobagem que criaria mais dificuldades do que qualquer resultado prático para o país. Na questão regional, o Brasil eu fui o signatário do Tratado de Ouro Preto, que fez o Mercosul. Nós fizemos aquilo com certa pressa para impedir que o Brasil fosse, na Bacia das Almas, isolado pelos Estados Unidos e enfraquecido no negociar ALCA. Felizmente, o Lula enterrou essa estupidez que liquidou o México como nação, ou pelo menos estressou da forma dramática e humilhante, como está acontecendo hoje. Hoje, o Brasil está, pela atitude em relação à Venezuela, ao Uruguai, pela atitude em relação à Argentina, o Brasil está destruindo um esforço de uma década em que a gente trabalhou para superar uma desconfiança dos nossos vizinhos. É preciso reconstituir esses laços todos. Aqui há um regime de preferências comerciais nessa região, é completamente favorável ao Brasil. Esses canalhas tucanos de São Paulo, né, que satanizam a Venezuela, apanharam a Venezuela sendo dos parceiros bilaterais do Brasil um dos mais centralmente relevantes. Simplesmente, quando o Brasil estava razoável e eles razoáveis, o saldo de balança comercial bilateral Brasil-Venezuela era de 5 bilhões de dólares em favor do Brasil. Aí eles dizem que nós tratamos a Venezuela com ideologia e política. Ou seja, eles estão satanizando e agredindo um parceiro absolutamente relevante para o Brasil. Estão pior, acertando com os americanos de forma vil. Eu acho que o partido tem que tomar uma atitude mais drástica em relação a isso. Manobras militares conjuntas com os americanos pela primeira vez na história no território amazônico, na fronteira com a Venezuela. E o Trump violentando
tudo que se avançou em OEA, em ONU e etc, disse agora, eu ouvi ele dizendo, que não exclui uma opção militar no tratamento dos Estados Unidos para com a questão da Venezuela. Segundo, o Brasil tem um protagonismo global tanto mais relevante se nós afirmarmos os BRICS. A iniciativa mais relevante na nossa política externa moderna, não por acaso o Jango estava por lá, na data, o Brasil tem um certo pioneirismo na restauração das relações do Ocidente com a China, nós precisamos reforçar isso, mas não em bases ingênuas, sabe, por amizade, por simpatia, falando aqui entre brasileiros. Os chineses marcam para nós um quintal para plantar comida e minério de ferro in natura, se nós deixarmos. Evidentemente que para eles, os documentos conhecidos, públicos, para nós, a relação deles conosco, o Brasil responde por segurança alimentar. Portanto, é uma centralidade absolutamente maior do que comércio. Isto é uma vantagem estratégica para o Brasil obter ali, mas também com a Índia, com a Rússia, né, essas três grandes questões. Nós queremos um regime de preferência comercial em produtos que o Brasil vai agregar valor, Proligás, complexo industrial da saúde, complexo de defesa e complexo industrial do agronegócio. Para que a China compre de nós produtos elaborados e não o produto in natura para eles elaborarem lá e voltarem com o produto elaborado, perfurando o nosso mercado, como acontece com o aço. O mundo é cruel. Existe simpatia dentro de simpatia, existe interesse e violência, real ou potencial. E a questão das transferências tecnológicas, especialmente as tecnologias sensíveis, propulsão nuclear, microeletrônica, satélite, foguete. Todos esses, no BRICS tem essas tecnologias todas. Nós conseguimos agora, e não vai dar em nada com esse governo que está aí, comprar o pacote tecnológico do caça Gripen. Resistimos à pressão americana, europeia, etc, compramos da Suécia um caça que nem é talvez o caça mais próprio do território brasileiro, porque tem um range curto, mas o embarque, o componente tecnológico aí é absolutamente importante para um país como o nosso, porque dali você pode tirar um celular brasileiro, pensando alto. E por fim, um mecanismo de financiamento rebelde a Bretton Woods, que é o Banco do BRICS. Quando eles viram que nós estávamos fazendo isso, o golpe aconteceu. Os três motivos do golpe foi esse daí. Simplesmente, e nós no Brasil não aguentamos mais. Obrigado pela sua atenção.